Ela é empresária, pecuarista, senadora da República, já foi ministra da Agricultura e é atualmente candidata a vice-presidente da República em mais um desafio dessa vitoriosa carreira política. Estou falando de Cátia Abreu, que é nossa convidada hoje no Linha de Frente. Seja bem-vinda, senadora, tudo bem? Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês por essa oportunidade tão importante para que a gente possa falar com a sociedade sobre os projetos de desenvolvimento, os projetos que Ciro Gomes tem para o país. Agradeço a todos os telespectadores e toda a direção da empresa, em nome do Tiago Coelho. Muito obrigada a vocês dois. A senadora Cátia Abreu vai falar conosco nessa visita relâmpago que ela está fazendo em Salvador, vai falar sobre política, vai falar sobre economia e também sobre negócios, agronegócio, que ela entende muito bem da situação do agronegócio do Brasil. É o setor que mais emprega brasileiros atualmente? Dá uma grande contribuição, Pablo, e é um dos maiores empregadores do país, com certeza entre os 5 maiores empregadores do país de carteira assinada. E isso vem num crescente. Apesar da tecnologia, apesar de nós termos avançado tanto, mas ainda somos uma mão de obra muito interessante, especialmente no que a gente considera também agricultura familiar, agricultura de subsistência, os pequenos agricultores. É uma agricultura que cabe todo mundo. Tem país muito pequeno que tem que escolher, ou é pequeno, ou é médio, ou grande. Não, nós podemos abrigar todo tipo de produtor de todos os tamanhos. Então, nós representamos 50% de tudo que esse Brasil exporta e representamos 23% do PIB. Durante muito tempo, acho que até hoje, duas palavras parecem palavrões na política brasileira: privatização e ruralista. Quando fala que alguém é ruralista, a esquerda fica empolvorosa. Então eu te pergunto o seguinte: a senhora é muito patrulhada pela direita porque foi fiel, amiga, companheira de Dilma Rousseff. E muito patrulhada pela esquerda por ser fazendeira, ruralista. Tá difícil a vida de Cátia Abreu? Não, a vida só é dura para quem é mole. E eu sou muito dura. Na vida, eu fiquei viúva com 25 anos de idade. Acho que foi a pior perda que alguém pode ter, com um filhinho de 4 anos, que hoje é deputado, 2 mandatos e candidato ao Senado, um filhinho de 1 e grávida da minha filha de 2 meses, que aqui me acompanha hoje. E fui para a roça. Ter que acostumar com tudo isso. Eu estava fazendo psicologia o último ano, queria ser uma psicanalista, imagina, e tive que ir para a roça. Não sabia a diferença de um boi e de uma vaca, viu, Pablo? E eu tive que aprender tudo isso correndo, terminei o meu curso, claro, praticamente assim, com muita dificuldade por causa da distância, e criei os filhos sozinha na fazenda, não tive gerente, não tive irmão, pai, cada um já tinha a sua vida, já tinha os seus compromissos, e o ano seguinte dividiu o Tocantins de Goiás, então nós criamos um novo estado e eu estou lá desde o início. Então, eu tenho orgulho, povo da Bahia, de ser uma mulher da roça, além de psicóloga, de ser uma mulher da roça. E tenho orgulho de que o Brasil produz uma das maiores agriculturas do planeta. Nós alimentamos o povo brasileiro e ainda exportamos para outros países que não têm comida. E isso é maravilhoso. Então, ser ruralista, na boca de uns, é o mesmo que ser um produtor rural, não tem diferença. A senhora falou agora povo da Bahia, se referiu com bastante gentileza ao povo da Bahia, e a gente sabe que a Bahia é o estado que tem uma das maiores predominâncias de comunidade rural, de moradores da comunidade rural. Como é que a senhora enxerga isso? Isso pode ser melhor explorado do ponto de vista econômico e social? Eu gosto tanto da Bahia que depois de 28 anos, viúva, eu me casei com um baiano de Ilhéus, Moisés Gomes, e a empresa aqui chama Aratu, e ele é um cozinheiro de mão cheia, comida baiana maravilhosa que ele faz. Inclusive o prato preferido dele cozinhar é o Aratu, que já se tornou famoso lá na Esplanada. Bom gosto, isso é bom gosto. E eu quero dizer aos produtores rurais da Bahia, nós temos duas características de produtores diferentes no Brasil. Nós temos um agronegócio que hoje exporta com muita tecnologia, com muitos avanços e muita riqueza, e que ajuda o país, que nós temos a maior admiração e apreço, e que precisa, por exemplo, da FIOL, da nossa ferrovia de Luiz Eduardo Barreiras até Ilhéus. Nós precisamos da BR-242 duplicada, ou pelo menos uma terceira via. Precisamos da BR-020, que sai de Luiz Eduardo e passa pela Bahia, atravessa a Bahia, em direção ao Nordeste e que chega até o Ceará, ao porto de Pecém, para levar milho
para poder a criação de suínos e aves do Nordeste é abastecido por Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, e toda a região. Quando eu falo Luiz Eduardo, é tudo ali, né? Sem querer ofender os outros municípios. Então, esse agronegócio precisa de logística, ferrovia, estrada, e precisa de que a gente trabalhe muitos mercados abertos lá fora para aumentar as exportações. Porque nós temos folga de produção, a gente nunca vai deixar faltar comida para os brasileiros, mas nós temos que acudir o mundo, que vai aumentar 2 milhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas até 2050. E temos uma outra agricultura que, infelizmente, está muito longe de todo esse sucesso. Por quê? Porque eles são menos inteligentes, os outros são mais inteligentes? Não. Todos são trabalhadores e inteligentes. E precisa ter acesso à tecnologia. Então, a tecnologia ficou muito centrada nos grandes produtores que têm uma renda maior e os pequenos não conseguem comprar tecnologia. Então, nós vamos focar muito nos pequenos agricultores do Brasil para que eles também possam ter renda, dinheiro no bolso, para poder ter uma vida melhor do que estão tendo hoje. A senhora teve uma gestão de pouco mais de um ano à frente do Ministério da Agricultura. Qual o legado que Cátia Abreu deixou na agricultura brasileira? Por incrível que pareça, o Ministério da Agricultura sempre foi visto como um ministério dos grandes produtores. Mas o trabalho maior que eu fiz no Ministério da Agricultura foi exatamente para os pequenos. Para os grandes, eu acho que a coisa mais importante foi, em 1 ano e meio, todos os mercados importantes do Brasil para carne estavam fechados há 6 anos e eu, em 1 ano, abri tudo. Abri Estados Unidos, abri China, abri Japão, abri Oriente Médio, que estava fechado. Para nosso público entender, desculpa interromper a senhora, questão de doença, né? De vaca louca, essas... Inventaram uma doença para o gado brasileiro, uma bobagem que teve no Paraná, e aí, com essa desculpa, fecharam o mercado para a gente vender para esses países. E eu trabalhei duro, em 1 ano, eu abri todos esses mercados. A carne bovina teve um preço bastante razoável lá fora, suínos e aves também. Hoje nós somos grandes exportadores de suínos, aves e carne bovina, carne de boi e vaca. Nesse episódio, isso é muito importante, porque eu conversando com o Tiago Coelho, que é um dos diretores da Aratu, e entende muito bem desse assunto, que estava me explicando, rapaz, em alguns momentos a imprensa parece que age contra a própria população brasileira, porque segundo o que o Tiago me ensinou na época, era um episódio isolado, bem pontual, que foi colocado de forma generalista. E o caso do papelão, né, que foi outra coisa muito grave, né, aquela história absurda. E nem foi comprovado depois, era uma coisa assim tão inócua, um país deste tamanho, com 200 milhões de cabeças de gado, é quase uma cabeça por brasileiro que tem à disposição do Brasil. Então isso foi, de fato, uma irresponsabilidade. A imprensa é muito boa para denunciar as coisas, as questões, é importante estar fiscalizando tudo, mas tem que ter muito cuidado com o que faz, porque pode dar um prejuízo muito maior e às vezes é um engano, né? E nós precisamos ter muito cuidado com isso. E eu garanto que, como ministro da Agricultura, não foi eu que fiz tudo isso, mas a qualidade da sanidade no Brasil é muito boa. Nós sempre dedicamos às doenças animais e vegetais. O Brasil é um destaque mundial nisso. Então, a gente não precisa ter medo da qualidade da produção brasileira, tem que ter orgulho. E nós temos que trabalhar cada vez mais para baratear o preço da comida aqui no Brasil. Como foi que a senhora acompanhou todo o escândalo envolvendo os irmãos Batista, a JBS, Friboi? Porque, tecnicamente, parece que eles são considerados muito bons no que fazem. Só que existia um custo político e social muito grande, né? Eles são muito gananciosos no que faz, certo? Eles sempre quiseram usar do Estado para uma proteção pessoal do CNPJ deles. É diferente do que o Tiago sair daqui, ou você, Pablo e Matheus, ir lá em Brasília defender o setor de comunicação. Olha, não pode haver isso, não pode haver aquilo, nós sempre precisamos dessas prerrogativas. Enfim, é uma luta pelo setor. O JBS, os donos do JBS, que são 3, eles queriam a proteção para eles, um benefício próprio. Eu, por exemplo, são 20 anos da minha vida que eu defendo o setor, defendo os frigoríficos, defendo os produtores de soja, de algodão, os pequenos agricultores que faz piscicultura, que cria pequenos animais. Isso com muita legitimidade e alegria e altivez. Eu nunca defendi um CNPJ. E o que o JBS fazia, e nunca gostou de mim, e foi contra eu ser ministra da Agricultura, porque eu disse para ele, aqui não.
Aqui é o Ministério dos Brasileiros. Fizeram isso em todos os governos anteriores, a senhora acredita? Os cargos mais importantes do Ministério da Agricultura eram deles. Por isso que quando eu entrei, eles desesperaram e queria, por tudo, fazer pressão na presidente Dilma para me tirar. E eu até falei para ela, se eu estou causando dificuldade, eu não quero prejudicar a senhora. Absolutamente, ela bancou a minha posse e eu fui ministra, limpei o Ministério dessas corrupções e dei igualdade de tratamento. Isso para os grandes produtores e abrir os mercados do Brasil quase em toda a parte importante do mundo. E para os pequenos, que a presidente Dilma me desafiou assim, você não vai conseguir fazer determinados assuntos, porque isso é muitos anos que a gente peleja e ninguém dá conta. Ela tinha sido ministra da Casa Civil, do Lula, e depois presidente da República. Eu falei, eu prometo à senhora que eu vou conseguir. No diálogo, no convencimento, na explicação e na competência. E fiz tudo o que ela queria. A primeira coisa era criar a condição dos pequenos agricultores poderem ter as suas cooperativas, as suas mini cooperativas, e poder vender nos municípios vizinhos e vender no estado todo e principalmente poder vender no estado vizinho, que não podia. Quer dizer, os baianos podiam, por exemplo, comer um doce fabricado pela agricultura familiar na cidade de Salvador, mas às vezes outra cidade vizinha não podia e nem os brasileiros tocantinenses também não podiam. Então, eu mudei a legislação e dei. O mais importante, eles exigiam dos pequenos características de coisas grandes. Então, o mesmo que exigia para um pequeno abatedouro de um assentamento, era o que era exigido do JBS ou do BR Foods. Então, ou da Sadia, eu tenho que falar o nome dos outros, não fica propaganda. Depois vocês vão lá cobrar o royalty deles. Então, Sadia, Seara, enfim, todas as vendedoras, elas, na verdade, tinham um tratamento igual. Como é que eu posso tratar os desiguais de forma igual? Então, eu regulamentei toda a produção da agroindústria artesanal, leite, queijo, peixe, suínos. Então, hoje tem toda uma metodologia. Se o fiscal chegar, para uma grande empresa exportadora, ele vai ter uma exigência muito alta. Para um pequeno, vai ter exigência também, principalmente com relação à qualidade e à limpeza. Mas não vai exigir detalhes de normas e normativos de tamanho que é incompatível com a pequena propriedade, que é incompatível com o pequeno agroindustrial artesanal. Cátia Abreu, ela é empresária, foi ministra da Agricultura no governo de Dilma Rousseff. A gente vai falar sobre Dilma Rousseff daqui a pouco, vamos falar sobre o processo eleitoral. Só que depois de ministra, a senhora postula agora um cargo que é ainda maior do que o de ministra, que é o cargo de vice-presidente, na qual a senhora vai ter uma ingerência política muito grande no governo, na máquina pública. Por exemplo, o BNDES, a senhora está satisfeita com a atuação do BNDES? A senhora acha que precisa ser modificada alguma coisa no Banco de Fomento? Na verdade, desvirtuaram toda a função do BNDES com conversa de gente rico. Eu não sou contra quem é rico não, viu? Quem trabalhou, que tem o seu patrimônio, eu tenho admiração. Mas tem alguns ricos por aí que acham que os benefícios só podem ser deles e que o poder público não tem que ajudar ninguém. Não é assim. Tem que ajudar sim. Em todos os países em desenvolvimento ou países pobres, o governo e o poder público sempre foi importante. Sempre precisou financiar. Eu vou dar um exemplo aqui. A FIOL, a nossa ferrovia de Luiz Eduardo até Ilhéus, nós estamos tendo problema com a iniciativa privada de conseguir quem faça essa ferrovia. Mas o governo brasileiro tem que entender que mesmo que ela não seja hoje lucrativa, mas ela é estratégica. Então, nessa hora, tem que vir um dinheiro público e fazer a ferrovia. Eu cito a Belém-Brasília, uma das estradas mais velhas do país, que Juscelino Kubitschek fez, que atravessa o país de norte a sul, pega o Tocantins ao meio. Quando ele fez essa estrada, meu Deus, não tinha nada, era um ermo, não existia produção. Mas ainda bem que ele fez e foi super importante para a interiorização do Brasil. Porque Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas quem descobriu o Brasil por dentro foi iniciado por Juscelino Kubitschek, fazendo estradas novas. Então é importante nós investirmos. O BNDES vai no governo Ciro Gomes fazer os investimentos necessários, mas não vai ter privilégios. Só a empresa A, B, C que leva, porque é amigo do rei. Não, nós queremos ajudar quem precisa. Afinal, desculpe, Matheus, você pode até complementar, afinal, o Brasil, o BNDES, investiu muito em infraestrutura em outros países. Países como a Venezuela, países como Cuba. A senhora concorda com isso? Um banco, o BNDES é um banco.
E nós precisamos ser lucrativos e precisamos fazer integrações internacionais. Agora, eu acredito que os empréstimos que foram feitos, talvez até de boa fé, mas esse pessoal não tinha garantia, são países muito perigosos do ponto de vista institucional e que vão acabar dando um prejuízo financeiro e econômico ao Brasil. Nós temos que, no futuro, encontrar meios de recuperar isso de volta. Então, não foi feito com tanta preciosidade como deveria ter sido feito. Por exemplo, nós temos muito dinheiro de banco chinês que empresta para o Brasil. Nós temos dinheiro americano do Banco Mundial, empresta para o Brasil. Então, o fato de um banco emprestar dinheiro para outros países, isso é uma coisa, do ponto de vista geral, normal. Agora, tem que estar de olho para que esse país tome o dinheiro e não dê prejuízo. Como é a relação da senhora com o candidato ao governo de Goiás, Ronaldo Caiado, que também é um representante dos produtores rurais e dessa causa? Anteontem eu liguei para o Ronaldo Caiado, que vai ser governador de Goiás, provavelmente no primeiro turno, igual o Rui aqui, o Rui Costa também está muito bem. Foi aniversário dele anteontem e eu liguei para dar parabéns, desejar boa sorte e abençoar ele. Porque ele é uma pessoa especial, às vezes uma pessoa um pouco mais dura, defensor da produção agropecuária, mas tem um coração bom e é uma pessoa honesta. Então eu torço muito por ele, que ele ganhe as eleições. Então é uma relação muito boa. Eu imagino que a senhora está torcendo também por uma amiga declarada da senhora, que é Dilma Rousseff, que é a preferida, segundo pesquisas, para ser senadora no estado de Minas Gerais. Como é que anda a relação? A senhora está torcendo mesmo por Dilma no Senado? Demais, eu tenho ido muito a Minas Gerais fazer a nossa campanha, levar a mensagem de Ciro Gomes, e eu não perco a oportunidade para pedir votos para ela, porque não tem nada a ver com o partido, é a pessoa dela, por dois motivos. Eu peço votos para ela porque ela merece, porque ela foi injustiçada, e graças a Deus eu colaborei muito, e segundo, que a eleição de Dilma comprova que eu estava correta. A minha defesa por Dilma não era pela política econômica, pelos erros cometidos. A minha defesa por Dilma foi pela pessoa que ela era, pela democracia. Arrancaram a mulher do poder na marra. Ela não é desonesta, ela é honesta, ela é correta e ela é trabalhadora, ela é interessada. Cometeu erros na economia. Quais foram os erros? Por exemplo, todos, eu garanto que foi com boa fé, nada com desonestidade. Quando a crise começou, ela começou a dar muito descontos de impostos para muitas empresas de uma vez. E isso abaixou o caixa do Estado. Aumentou a despesa porque ela queria que a economia se aquecesse. Emprestou muito dinheiro e isso tirou dinheiro do Tesouro. Então, com a ansiedade dela, da economia não cair para não gerar desemprego, ela descuidou um pouco do caixa e nós tivemos uma queda na economia e fizemos, então, um déficit fiscal, que é gastar mais do que arrecada. E aí gerou mais desemprego. Então, isso foi um equívoco, não foi cometido com má intenção, mas, infelizmente, nós estamos numa posição difícil hoje. O candidato Ciro Gomes é muito mais contundente que a senhora nas críticas à gestão de Dilma Rousseff. Vocês já discutiram sobre isso? Já várias vezes, e ele inclusive gosta muito dela do ponto de vista pessoal. Assim, Já disse isso aqui. Já, a Dilma é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa amiga, que deu grandes oportunidades para a agropecuária brasileira. Talvez tenha sido, embora em que pese os produtores lá de Luiz Eduardo, de Barreiras, ficarem bravos comigo, mas eu provo para todos que Dilma foi a presidente da República que mais ajudou o setor agropecuário no Brasil, mesmo sendo do PT, para desgosto de muitos produtores. Mas, na verdade, a pergunta que você fez foi... porque ele considera que Dilma foi incompetente como presidente da República. Ele é o candidato a presidente e ele precisa de verdade, apesar de gostar dela, colocar a diferença dele com o PT. E eu acho que ele está correto. O PT cometeu erros, cometeu muitos acertos, mas cometeu muitos erros. Então ele tem que colocar essa diferença. Não é agredindo o Lula, nem agredindo Dilma. Inclusive o Ciro Gomes apoiou o Lula durante 16 anos consecutivos. Eu, que não sou do PT, fui a maior defensora de Dilma no impeachment. Aliás, registro ao povo da Bahia que o Haddad, candidato do PT, correu na hora do impeachment, se escondeu do impeachment, não fez uma palavra a favor da Dilma ou contra o impeachment. Vocês dois, a senhora e Ciro Gomes, são a prova de que existe muita gente leal ao PT, mas o PT é pouco leal com essas pessoas? É a fotografia, é o retrato explícito. Ciro Gomes, 16 anos, apoiou o Lula. Foi o Ciro Gomes que conseguiu fazer a transposição do Rio São Francisco. O Lula já declarou isso várias vezes. Se não fosse o Ciro Gomes, a transposição do Rio não tinha saído. Ele foi o melhor
ministro da Fazenda, ministro da Integração, e eu fui também muito leal, numa hora difícil, perdendo votos, contrariando a minha base, mas não era defendendo o PT, eu estava defendendo uma mulher honesta. E depois de tudo isso que nós fizemos, por que o PT não poderia apoiar o Ciro Gomes, que também é uma pessoa que tem coração, que olha muito a área social, que cuida das pessoas mais humildes e mais pobres, tem processo consistente contra isso? Por que tem que ser o Haddad? O Haddad, meus amigos da Bahia, o Haddad foi prefeito de São Paulo e foi reprovado. Ele tentou ir à reeleição e não foi como Rui Costa está sendo. Ele foi reprovado com 16 pontos na pesquisa. Todas as urnas ele foi derrotado. Ele foi derrotado em todas as urnas. Com todo respeito à pessoa dele, ele demonstrou que não está preparado para governar São Paulo. Imagine governar o Brasil. Então por que o PT não viu isso e pegar um homem experiente igual Ciro Gomes, que pode unir o país? Se o Haddad ganhar, nós vamos continuar numa guerra e um conflito enorme no Congresso Nacional e quem sabe Deus ainda pode ter outro impeachment. Nós vamos deixar o Bolsonaro ganhar do Haddad, porque as contas mostram que tem esse risco também do Bolsonaro ganhar do Haddad. Nós vamos ter um retrocesso, acusações terríveis desse homem contra pobres, contra ricos, favor de rico contra pobres, agredindo os negros, agride as mulheres. Agora o vice dele diz que é contra o 13º. Pelo amor de Deus, da onde saiu essa dupla, que é o capitão com o seu general? Da onde saiu esse povo? Eu não sei da onde saiu, porque é um povo que... Do Exército. Saiu do Exército, e bem lembrado. Eu quero aqui dizer, Matheus, e ao povo da Bahia, que em todas as vezes, em todos os países, quando os militares assumiram o governo e entraram na política, virou ditadura e não deu certo. Nós já tivemos experiência no Brasil, nós estamos vendo a Venezuela, nós enxergamos Cuba, o que aconteceu. Então, exército, é maravilhoso, as Forças Armadas nos defendem, nos protegem, foram criados para isso, formados para isso, para serem duros, fazer os soldados obedecerem, fazer todos obedecerem ordens, e na democracia não é assim, na política é outro campo. Então querer colocar o autoritarismo militar dentro da política vai gerar conflito e vai gerar guerra, e nós brasileiros estamos cansados dessa briga boba de direita com esquerda, de pobre contra rico, mortadela e coxinhas. É possível gostar de Caiado e Dilma. É possível gostar de Caiado e Dilma, e isso é perfeitamente possível. Nós precisamos pegar as questões boas da esquerda e as coisas boas que a direita fez e as coisas boas da esquerda e vamos fazer um governo para o Brasil, gente. Vamos esquecer isso. O Ciro Gomes, com fé em Deus, vai ganhar as eleições. Vocês acham que nós vamos tratar diferente Rui Costa se for eleito pelo governo da Bahia, porque ele é do PT? Não, Rui Costa é nosso amigo. Nós vamos dar as mãos para ele, ajudar a fazer o metrô de superfície, ajudar a completar o metrô que ainda precisa, a partir ali da área metropolitana, do aeroporto adiante. Nós queremos ajudá-lo. A CM Neto apoia Alckmin. E se ele é o prefeito e nós vamos ganhar a eleição, agora nós vamos ficar contra Salvador? Não. Prefeito ACM, independente do seu partido, Rui Costa, independente do seu partido, nós somos da Bahia, nós aprovamos os baianos, nós somos e governaremos para os baianos. E não vamos fazer diferença não, vamos fazer parceria, pegar nas mãos, combater a pobreza, combater a seca, que Ciro Gomes já provou e sabe como fazer. Vamos dar educação para os filhos, com tempo integral de verdade, creche para as mães trabalharem. Queremos fazer o maior programa deste país de combate ao câncer de mama. Tem anos e décadas que é a doença que mais mata no Brasil as mulheres. As mulheres estão por aqui, viu, gente? Estão tudo indecisa, com nojo da política, desconfiadas. E vocês têm razão, viu, meninas? Vocês têm razão, porque eu também já passei por isso. Mas não desista do Brasil, não. Não desista da Bahia, não. Vamos apostar em Ciro Gomes. Eu garanto que esse homem vai fazer a diferença. Ele já fez no Nordeste, no Ceará. Ele já fez em Fortaleza. Ele já fez como ministro. Ele não é novo no ramo, não. Então, vamos acreditar. E ele não foi reprovado em Fortaleza como foi o Haddad. Haddad é Haddad, Lula é Lula, Dilma é Dilma, Lula é Lula. Então, se o Lula está preso, se o Lula não pôde ser candidato, vamos de Ciro Gomes para poder pacificar o país e combater essa pobreza maldita que vive na vida das pessoas. Vamos dar paz para as empresas trabalharem, vamos dar paz para as indústrias fabricarem, vamos fazer a nossa ferrovia, vamos trabalhar, gente. Parar com essa briga boba de direita e esquerda, de PT contra PSDB, de Bolsonaro, de capitão, enfim.
Por favor, eu peço a vocês que não desistam do Brasil. Nós, mulheres, sempre fomos guerreiras, trabalhadoras, e ninguém vai tirar isso de nós. Eu conclamo a todas as baianas, mulheres corajosas de todas as cores, raças, credos. Vamos embora trabalhar pelo Brasil. Muito bem, o meu microfone acabou a bateria. Eu vou pedir para Matheus Carvalho. Muito obrigado, viu, Matheus? A senadora Cátia Abreu cedeu gentilmente o tempo dela aqui, o curto tempo dela aqui em Salvador. Ela tem outros compromissos, vai conversar com mais baianos. Para a gente foi um prazer ter a senhora aqui. Eu acho que Matheus Carvalho também ficou muito satisfeito com o alto nível dessa entrevista. Eu não esperava coisa diferente, já que é uma política experiente, talentosa e que tem muito a oferecer para os brasileiros. Muito obrigado. Muito obrigada, Pablo. E dizer que aqui está o programa do SPC. São 63 milhões de pessoas que estão com nome no SPC, nome sujo no Serasa. Ciro Gomes vai ajudar vocês a limparem o nome. Não deixe outras pessoas adversárias ficarem com inveja e não querer ajudar as pessoas da classe D e E, a classe média. São 63 milhões de pessoas. Só na Bahia são 4 milhões de baianos que estão com o nome sujo. 40% dos adultos baianos. Nós não vamos deixar que isso aconteça. Vocês, não é por bondade e oportunismo do Ciro, não. É porque 4 milhões de baianos e baianas precisam consumir no comércio, precisam ajudar a ativar a economia. Nós vamos parcelar esse débito, vai ficar uma parcelazinha de R$40 em 36 meses e você vai limpar o seu nome. Fique tranquilo, não fique aí angustiado e humilhado que logo, logo isso vai acontecer. Senadora Cátia Abreu, muito obrigado. Até o próximo encontro, porque no Linha de Frente 2018, agora eu acho que já foi, eu vou usar tudo aqui. No Linha de Frente nas eleições de 2018, você escolhe Aratu e confirma. Um abraço, até a próxima. Ela é empresária, pecuarista, senadora da República, já foi ministra da Agricultura e é atualmente candidata a vice-presidente da República em mais um desafio dessa vitoriosa carreira política. Estou falando de Cátia Abreu, que é nossa convidada hoje no Linha de Frente. Seja bem-vinda, senadora, tudo bem? Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês por essa oportunidade tão importante para que a gente possa falar com a sociedade sobre os projetos de desenvolvimento, os projetos que Ciro Gomes tem para o país. Agradeço a todos os telespectadores e toda a